Queridos, eu queria usar esse texto, eu peço que você deixe aberto aqui, para falar um pouquinho sobre a maturidade na vida dos santos, na vida dos cristãos. Sabe, quando nós nos reunimos como igreja, nós não estamos aqui, a maioria de nós eu creio, né? Hoje temos visitantes, mas pelo que a gente conhece, todos nós já temos parte com a vida da igreja, frequentamos uma igreja, ouvimos a palavra de Deus, nos reunimos em oração. Então é fato que quando a gente se reúne, primeiro que a gente se reúne por Ele e nele, e segundo, que Ele também nos nutre e nos faz amadurecer como filhos, para que a gente possa cumprir a vontade dEle, amém? Por isso eu acredito que quando a gente se reúne, Deus sempre tem algo para nos amadurecer, nos fortalecer. Palavra evangelística é para quem não conhece a Jesus. Para quem está com Jesus, o Senhor nos nutre com direcionamento, com aperfeiçoamento, com uma palavra que possa nos ordenar, nos adequar à vontade dEle, e assim nós vamos cada vez mais deixando de ser quem pensamos que somos, desistindo de ser o que os outros querem que sejamos, e começamos a ser o que Ele está propondo para que a gente seja, amém? Eu queria usar esse texto, eu preciso muito da sua atenção em todo o tempo, mas especialmente nessa introdução aqui, porque esse texto mostra o porquê que existe o funcionamento da igreja, e qual é o desejo de Deus para todos nós, como cristãos, quando isso está acontecendo. Aqui o texto começa dizendo que Deus levanta ministérios, apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres, ou seja, Ele estabelece um propósito ministerial, e Ele vai explicar nesse texto por que Ele quer, o que Ele está querendo, quando Ele levanta pessoas, ministérios, trabalhos, para que as pessoas se reúnam e se desenvolvam. Ele explica o que Ele quer. No versículo 11 ele diz que Ele vai levantar pessoas chaves, com dons, né? O apóstolo Luciano fala, homens dons, né? Homens dons, que exercerão suas funções, para que a igreja alcance algo. Aqui mostra o que nós estamos fazendo aqui. Por que a gente faz conferência? Por que a gente faz reunião no domingo? Qual o propósito disso tudo? Para que a gente não corra o risco de somente ser uma massa que frequenta, que está em algum lugar. Desde o início a reunião sinaliza isso. O pastor Fábio falou, nós não somos assistidores de culto, né? Nós não somos pessoas que estão aqui para assistir, para ver homens. Não, existe um propósito pelo qual nós nos reunimos. O versículo 12 mostra bem isso. O que Deus quer quando levanta ministérios e pessoas para ensinar e desenvolver trabalhos? O que Ele quer? No versículo 12 ele diz, Ele está querendo que os santos, quem são os santos? Amém? Os santos somos nós, biblicamente falando, amém? Os santos, querendo que os santos se aperfeiçoem, amém? Para quê? Para que os santos entendam o conhecimento do Filho de Deus. Fala comigo, aperfeiçoamento e conhecimento de Cristo. E ele vai falar aqui também, para que todos sejam aperfeiçoados para a obra do ministério. Está assim escrito no verso 12 seu aí? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para quem é a obra do ministério? Quem são as pessoas que devem fazer a obra do ministério? Aqui está escrito bem claro, que Deus deu esse papel para todos os santos que estão inseridos no seu corpo. Há uma ideia em que quem faz a obra dos ministérios são os pastores, os cantores. Quem é o cantor, né? A ideia das pessoas é que quem tem que fazer a obra do ministério é
o apóstolo, o profeta, o evangelista, aquele que tem título, aquele que fez teologia. Essa é a ideia em que por muitos anos foi estabelecida na cabeça das pessoas, e é justamente por isso que nós formamos massas de manobras que assistem. Amém? Mas essa não é a ideia de Deus. Se você ler bem o texto, aqui está dizendo que esses líderes, eles têm o papel de treinar esses santos, para que esses santos estabeleçam a obra do ministério. Amém? Quando a gente entende isso, eu vou dizer uma coisa: quando um demônio manifesta na sua frente, muitas pessoas vão ligar para o pastor: pastor, tem um demônio. Não, querido, é para você. Você é o santo que tem que expulsar esse demônio. O nosso papel, é claro que às vezes você é um novo convertido e você não tem experiências com isso, então é normal, você está sendo treinado, mas o seu papel de estar vindo aqui, de estar se reunindo, é saber que você precisa assumir as responsabilidades de um santo. Amém? Eu vi um pastor falando uma vez, que ligaram para ele e falaram assim: pastor, o demônio, vem aqui. Não, expulsa, esse demônio é seu, você que viu primeiro. Expulsa você, né? Então, essa identidade de ser aperfeiçoado faz com que nós, por exemplo, você tem que ter autoridade e entender quem você é em Cristo, para que você possa orar para enfermos que eles sejam curados, você possa expulsar os demônios, você possa falar do amor de Jesus e as pessoas serem transformadas, porque a palavra de Deus diz em Marcos 16, a partir do verso 15, diz: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê e for batizado será condenado. E aí vai dizer assim: e estes sinais hão de acompanhar os que crerem. Quais são os sinais? Em seu nome expulsarão demônios, falarão em nova língua, pegarão em serpentes e não lhe causará dano, beberão algo mortífero, não lhe fará mal, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Estes sinais vão acompanhar quem? Os que crê. Quem crê aqui? Biblicamente, expulsar demônio é para você, orar pelos enfermos é para você, falar em novas línguas é para você. Nós precisamos entender qual é o nosso papel. Nós somos pessoas, líderes, que vão ajudar você a ser treinado, para que você acesse esse lugar. Eu li duas vezes, eu ouvi duas vezes sobre isso, meditando sobre esse assunto, sobre aperfeiçoamento do santo. Eu achei um exemplo que mais cabe nisso, é o lance do jogo de futebol. Por duas vezes eu vi, eu achei muito interessante. Cada um falou de um jeito, acho que um eu li, outro eu ouvi, mas eu achei que isso calha muito. Imagina num jogo de futebol, como é que, encarando a igreja como um jogo de futebol, como é que é na maioria do pensamento das pessoas? É como se os jogadores fossem os ministros. Não é que joga, né? Faz gol, toca, o que está pregando, o que está cantando, o diácono, o evangelista, né? Os irmãos que estão fazendo as coisas dentro do culto, eles são os jogadores. Jesus era o técnico e a galera é a plateia assistindo o jogo. Na maioria das vezes essa é a ideia, mas não é isso que o texto está dizendo. Aqui está dizendo que os ministérios, os ministros, eles são treinadores para que os santos joguem. A obra do ministério é para os santos. Amém? Então quem são os técnicos? Os o louco, ó, a goteira santa aqui, né? Sabe o que isso significa? Nada. Ai, amém. Então, veja bem, é como se para nós deveria ser assim: nós, os técnicos, os líderes, os 5 ministérios que a gente leu aqui, os santos sendo treinados para jogar, e o mundo é a plateia. Está entendendo? Para que nós possamos resplandecer como luzeiros nesse mundo, como diz a Bíblia. Mas essa ideia, não, eu só vou ser um consumidor da fé.
Eu sento ali, e aí quando tem que ter um demônio, o pastor tem que vir fazer gol. Aí quando tem que ter uma coisa, eu tenho. Só que isso não é real. Aqui você acabou de ler o texto em que nós, os 5 ministérios, desenvolve treinamento para os santos, para que os santos operem a obra do ministério. Fala para o seu irmão aí, seja bem-vindo à obra. Ministério Will, Ministério Edneia. Está entendendo? Pegou isso? Agora veja bem, o fato de você acessar a realidade para você jogar, não quer dizer que você vai ser treinador. Existem muitos jogadores e poucos treinadores, e isso é necessário a gente entender. A gente precisa entender essa consciência de que eu vou acessar para que eu opere o ministério, opere a obra com Deus, mas isso não quer dizer que todos vão ser treinador. A gente precisa de muito mais jogadores do que de treinadores. Está entendendo? Quando a gente sabe separar essa ideia, fica bem claro dentro de nós que nós podemos acessar o Santo dos Santos, que nós podemos expulsar demônio, que nós podemos pregar, que nós podemos reunir nas nossas casas e a glória de Deus descer, que nós podemos pôr a mão sobre os enfermos e eles serão curados, e mesmo assim respeitar o encargo que Deus deu para os treinadores e entender que eu necessito que esses 5 ministérios acione a minha vida para que eu possa me desenvolver e me aperfeiçoar na fé. Queridos, se nós todos entendermos isso, a igreja vai se expandir de tal forma, aonde não vai ter como segurar a glória de Deus, nas empresas, nas ruas, nas casas, em todos os lugares, porque nós temos santos operando o ministério em todo tempo. Pegou isso? Agora é tão importante falar sobre isso, porque vamos entender as coisas que Deus vai fazer. Jesus vai voltar, amém? Nós temos que sempre olhar para isso, como sempre falamos aqui. A Bíblia diz em Romanos 11, que existem fatores que vão correlacionar essa volta de Jesus. Dentre elas, todo Israel vai ser salvo, mas antes vai vir a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? É justamente, a gente acabou de ler aqui, até que haja o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho, à estatura do varão perfeito. E o versículo 14 diz: e não sejamos mais meninos inconstantes. Aí a plenitude dos gentios. Quem são os gentios? A igreja, que foi recebida em Cristo, amém? Os gentios que está falando em Romanos 11, é aquele que Deus abriu a salvação, visto que Israel não reconheceu Jesus, mas nós, a igreja do Senhor, chegaremos à nossa plenitude, e Israel será salvo, e o Senhor vai vir, na vinda dele, tudo isso vai acontecer. Então isso mostra, que a maneira da gente cooperar com o plano de Deus, é primeiro, nós treinadores, criarmos a concepção nas pessoas, que elas precisam operar as suas funções, e desenvolver a sua vida cristã, e vocês, que são os santos, precisam se encaixar no propósito, assumir responsabilidade, se desenvolver na fé, para cooperar, para a plenitude dos gentios, para que o Senhor opere o plano dele. É tão importante falar sobre isso, que quando a gente tem essa maturidade, a gente deixa de ser consumidor da fé, a gente deixa de ser vítima, e começa a ser responsáveis, amém? Guarde isso, um dos sinais da maturidade, é o ato de deixar de se fazer de vítima, e assumir responsabilidades. Alguém aqui pegou isso? Eu saio do vitimismo, eu saio da necessidade de que as coisas girem em torno do meu eu. O pastor Fábio falou isso na quarta-feira. Não tem a ver com a gente, querido, não é eu, o meu, e não é o que os outros estão fazendo para mim, nem o que eu sou bom de fazer, é Cristo em nós, a esperança da glória. Então eu preciso agora assumir a minha responsabilidade. Existem 3 tipos de pessoas trafegando dentro de ministérios, congregando em igrejas. Quais são elas? Primeiro, tem gente que está na igreja, mas ainda vive o prazer da vida velha. Isso tem, ela ainda vive, está na igreja, ainda tem as atitudes, os caráter totalmente como era antes, bebe, fuma, transa com todo mundo. Existem pessoas assim dentro das igrejas? Existem.
São pessoas que receberam a palavra, mas ainda vivem o prazer da vida velha. Mas tem um outro tipo de pessoa, que já não vive mais, entendeu que não pode mais beber, ficar loucão, né, ter comportamento do mundo sexual. Então ele sai, ele se arrepende dessas coisas, ele recebe a Cristo, e ele agora está frequentando a igreja, sendo nutrido como santo, e ele já não se move mais pelos prazeres da vida velha, mas ele só se move pelos benefícios da vida nova. Tipo, não tem mais a ver com o que eu estou fazendo de errado, mas eu ainda preciso ser curado toda hora, eu preciso ser liberto toda hora, eu preciso ser abençoado toda hora, eu preciso que Deus faça algo para mim toda hora, eu preciso que Ele abra a porta para mim mais uma vez, eu preciso que Ele faça para mim aquilo que eu estou querendo. E você corre o risco de estar anos na fé, só vivendo um cristianismo em cima do que tem que acontecer com você. Agora, existe um outro tipo de pessoa, que já está vivendo essa comunidade de fé, mas não vive mais pelos prazeres da vida velha, não se move também somente pelos benefícios da vida nova, mas começaram a assumir a responsabilidade dentro desse corpo que está sendo construído para cumprir um propósito para Deus. Qual é a ideia de Deus? Desenvolver maturidade para que nós alcancemos essa plenitude. Agora, nós precisamos respeitar processos, porque existem pessoas que talvez você está aqui, talvez você é uma nova ou um novo convertido. É fato que você não vai poder assumir certas responsabilidades, porque você ainda está batalhando talvez com prazeres da vida velha, você está batalhando talvez com coisas que Deus precisa resolver na sua vida, você está todo arrebentado precisando de auxílio. Sabe qual a palavra que eu dou para você? Jesus é a rocha forte, Jesus é o escudo, Jesus é a fortaleza, Jesus é o que cuida de Ele, Deus é Pai. E a palavra de Deus para você que vive isso é: vinde a mim e eu vos aliviarei. Agora, à medida que Deus me alivia, à medida que Deus agora me reposiciona, querido, salvação não é benefício somente, é reposicionamento. Deus me salva para me reposicionar naquilo que Ele sempre quis que eu estivesse fazendo, assumindo a minha responsabilidade como filho. Está entendendo? Então, se você já está há um tempo na fé, você precisa entender que agora a conversa com você é quando Jesus diz: aquele que quer ser meu seguidor. Ele separa a conversa. Primeiro ele diz: você que está cansado, eu vou te aliviar. Mas ele fala: e quem quer ser meu seguidor? Aí qual é a palavra para o seguidor? Eu vou te aliviar? Não, já aliviou. A palavra para o seguidor é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Note que a conversa muda, porque o posicionamento é outro e o nível de maturidade está subindo. E aí você começa a renunciar. Aí ele olha para você, aprendendo a lidar com as divergências, com os problemas, e agora ele vai falar: agora eu posso colocar você para me representar. E aí ele equipa você para que você agora comece a cumprir tudo isso. Amém? A Bíblia sempre vai falar de desenvolvimento, e a igreja, os ministérios, eles são estabelecidos por Deus, não é para ganhar pessoas, encher o lugar e dar dinheiro para o pastor. O propósito de um ministério é equipar, primeiro ganhar, é claro, mas equipar, aperfeiçoar, até que todos cheguem a essa plenitude de entendimento de Cristo, até que todos cheguem à maturidade, para que não sejamos mais meninos. Olha o que diz o verso 14 que a gente leu: não seremos mais meninos ou meninas inconstantes, agitado por qualquer vento de doutrina. Sabe o que é agitado por qualquer vento? Tudo que bate circunstancialmente arrasta você. Bateu tanto de bom quanto de ruim, você é arrastado pelo bom e você é arrastado pelo ruim. Tipo assim, eu estou indo com Deus, mas as crises bateram, eu não vou aguentar, e você não aguenta, e você abandona a igreja, e você abandona os irmãos, porque você não suporta. O vento ruim te leva. O problema é quando também o vento bom te leva. Tá tudo legal, eu estou sendo estimulado, então eu estou feliz, porque Deus está fazendo as coisas que eu quero, então eu estou feliz com Deus. Mas quando não está acontecendo o que eu quero, o vento já me leva para um outro lugar. Está entendendo? Agitados por ventos de doutrina são pessoas que movem as suas vidas não pelo que Deus é e fala, mas pelo que está acontecendo em sua volta. Amém? Olha, se o que está acontecendo em sua volta ainda define o seu estado de vivência, você
precisa crescer, e nós estamos aqui para te treinar. Quando eu falo nós, não só nós, todos aqueles que estão sendo empoderados pelo Senhor para isso. E aí você precisa o quê? Vai se submeter ao treinamento. Amém? Corrida, horário, está entendendo? Alongamento. Meu Pai da glória, isso aí dá para trazer tudo para o Espírito. Corrida, horário, alongamento. Se submeter ao treinamento é lidar, ser tocado, ser transformado pelo que Deus está fazendo, para que você possa voltar a não ser definido pelas circunstâncias. É tão importante isso, que a Bíblia sempre vai falar desse processo. Quer ver? Veja bem, Filipenses 2,13 fala, para que desenvolva a vossa salvação. Vai falar de um crescimento. Provérbios 4,18 vai falar que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar um dia perfeito. Esse é o processo de treinamento, mais e mais até. Fala comigo, mais e mais até. Agora, a gente quer o até, mas não gosta do mais e mais. Veja bem, quando o Espírito foi descer sobre a igreja, para empoderar a igreja, para desenvolver a sua vida em Cristo, olha o que Jesus fala para o povo: permaneça em Jerusalém, Lucas 24:49, até que do alto sejas revestido de poder. Permaneça até que. Aí em Atos 2 vem outra palavra. Primeiro tem o até que, mas em Atos 2 fala, e de repente veio. Pega esses dois termos, até que e de repente veio. Permaneça em Jerusalém até que do alto, e em Atos 2, e de repente veio. Veio o que? O Espírito veio, e todos foram empoderados para cumprir o seu propósito no Senhor. Agora qual o problema? Nós viemos cada vez buscar ao Senhor o de repente, mas não nos submetemos ao até que. Aí é daí que vem essa cultura de fazer projetos e propósitos para prometer o de repente. Vem aqui nesse projeto, nesse propósito, que você vai ter o seu milagre agora. Não, querido, às vezes Deus não quer te dar um milagre, às vezes Ele quer te dar um ensino. Porque se você receber o milagre agora, você vai pegar o milagre e vai embora. Eu te conheço. Mas se você receber o ensino primeiro, além de receber o milagre na hora certa, você vai aprender a manter o milagre que você recebeu. Esse é o desejo de Deus para nós, não é ficar dando de repente para a gente se perder de repente. Ele quer que a gente se submeta ao ensino até que nós nos preparemos para que o de repente de Deus seja permanente. Fala comigo, eu quero um de repente que seja permanente. Amém? Senão você vai ter que ficar igual com Moisés, botando o véu para fingir que a glória está ali. Mas 2 Coríntios capítulo 3 fala, e vós agora, de rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, e somos transformados ao processo, de glória em glória, conforme a imagem do Senhor, pelo Espírito Santo. Quem se submete ao processo, nunca mais vai precisar usar véu de disfarce para ser quem é. Meu Pai da glória, e agora eu não preciso mais. Não, de glória em glória. Está entendendo? Essa é a vida, é Deus nos treinando. Eu separei alguns pontos rapidinhos aqui, que eu gostaria que você entendesse, que nós precisamos, para que nós sejamos treinados para operar o ministério. Quando põe ministério na sua cabeça, não é como título. Ministério, a obra do ministério é o que Deus está fazendo. Amém? O que Deus está fazendo não cabe nesse prédio. O que Deus está fazendo não cabe em cruzeiro. O que Deus está fazendo não cabe na nossa realidade de vida. Deus está fazendo um plano eterno, e Ele está cumprindo isso na terra, e Ele precisa nos equipar para essa obra. Escuta, primeiro, não é nós que fazemos a obra. Eu já errei muito isso. O que você faz?
eu faço a obra de Deus. Não, querido, você não faz a obra de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do 9 diz: para que ninguém se glorie, mas antes nós andássemos na obra que ele fez. Você não faz a obra, você anda no que Deus já está fazendo. Amém? É Ele que faz. Por exemplo, quando Ele fala para Pedro: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica é Ele. Nós só estamos andando naquilo que Ele está fazendo. E esses pontos, eu separei alguns aqui. Primeiro, para que eu possa ser amadurecido na fé, eu preciso aprender a colocar Cristo no centro. Fala comigo: centralidade de Cristo. Segundo, eu preciso aprender a renunciar. Fala comigo: renúncia. Depois, eu preciso me dispor à formação de um caráter em Cristo. Fala comigo: caráter. Depois, eu preciso entender o acesso que eu posso ter através da intimidade com Cristo. Fala comigo: intimidade. E por último, eu preciso então cumprir a minha vocação. Isso é para todos nós precisamos disso. E todo treinamento, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre, a reunião de quarta-feira, a reunião de domingo, o retiro no período de carnaval, a conferência do fim do ano, tudo isso vai trabalhar para que nós sejamos equipados, aperfeiçoados, amadurecidos, para que todos nós entendemos que Cristo é o centro desse propósito, para que todos nós renunciemos nossas vidas pessoais para viver o que Deus já propôs para nós, para que todos nós tenhamos o nosso caráter transformado pela essência de quem Cristo é, para que todos nós acessemos a Cristo através de uma intimidade, e para que todos nós cumpramos a nossa vocação, preparando os santos para a sua vocação. Vamos falar só um pouquinho desses pontos. Por que centralizar Cristo? Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso não mexe com você? Dele, por ele e para ele são o quê? Todas as coisas. Então isso mostra que não tem nada para você. Não, está escrito: dele, por ele e para ele todas. Sabe o que significa todas as coisas no grego? Significa todas as coisas. É isso que significa no grego. No hebraico também, todas as coisas. Veja bem, tudo que Deus está preparando e manifestando é para Ele. Aí já parte de um princípio de que o centro da minha vida cristã nunca vai ser eu. Ela não pode ser eu, ela precisa ser Ele. Agora veja bem, esse versículo fala de 3 estágios. Porque dele começo, por ele o trajeto, e para ele a conclusão. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso é ter uma vida inteira debaixo do senhorio de Cristo. O começo é dele, o trajeto é dele, o que eu vou fazer é para ele, quem vai se conectar comigo é por causa dele, o que eu tenho que viver é para ele, e quando terminar vai ser tudo para a honra e para a glória dele. É pegar as nossas vontades e amassá-las para que a vontade dele se cumpra, e vai ser tão maravilhoso que se você se anular por ele, você vai poder dizer o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20. Ele fala assim: ei, agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e a vida que eu agora vivo pela fé daquele que morreu por mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu desapareci, eu entendi o propósito, Cristo tomou conta, Ele foi pleno na minha vida, Ele se tornou minha origem, meu trajeto e meu destino, Ele se tornou o que me salvou, o que está me mantendo e o que vai me glorificar, Ele se tornou aonde eu vou, como vou, o que eu faço. Querido, você quer entender isso? Tem um filme que chama Em Seus Passos, o que faria Jesus. É mais ou menos isso, eu não lembro como é que é o filme, mas o título é interessante. É eu andar com os passos de Jesus. Tudo que eu vou fazer, eu preciso saber o que Jesus faria, a ponto de você não ir mais vivendo, e Cristo vai tomando conta da sua vida.
Amém? Agora, para isso é necessário que o segundo ponto encaixe: a entrega, a renúncia. Veja o que o próprio Jesus diz em Mateus 10:39: aquele que achar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor a Ele, esse vai. Meu Deus, esse Jesus é fantástico, que Ele está dizendo para a gente não fazer o que a gente mais gosta de fazer, é achar a nossa vida. É ou não é? A gente faz oração para abençoar a nossa vida, a gente pede para os irmãos fazer campanha lá na nossa casa para abençoar a nossa vida, a gente se conecta às pessoas, a gente faz um monte de coisa para abençoar a nossa vida, mas Jesus está dizendo: eu não quero abençoar, eu quero que você perca ela. Se puder, põe o versículo aí, se tiver alguém ali no negócio, só para vocês verem que eu não estou falando bobeira. Mateus 10:39: aquele que achar a sua vida irá perdê-la. Deus quer que nós percamos. Agora deixa eu explicar isso. Quando eu falo perder a vida, não é essa vida respiratória, meu corpo, minha existência como um ser, e também não é a vida plena que Deus soprou em mim. A vida plena que Deus soprou em mim significa Zoe. A palavra Zoe significa vida. Mas esse texto, se você traduz a palavra vida, você encontra psique. Jesus está dizendo: aquele que quiser achar a sua psique irá perdê-la, mas o que perder por amor a mim irá achá-la. O que é psique? Desejos, anseios, vontades pessoais. Jesus está dizendo que quem quiser achar as suas vontades pessoais, os seus desejos, os seus sonhos pessoais, esses vão perder. Mas aquele que perder, entregar, renunciar suas vontades, seus anseios, seus sonhos pessoais, por amor a mim, esse vai achar. Está entendendo? Agora, sabe o que é bom de você entregar? É que quando você entrega não é mais seu. Aí o diabo fala: eu vou tocar no casamento dele. Não, no meu casamento você não vai tocar, ele não é mais meu. Eu já entreguei. Eu vou tocar na vocação, no ministério. Não, no meu ministério você vai tocar, ele não é meu. Eu perdi ele. Você vai falar com quem é o dono. Você está entendendo isso? Eu vou tocar nos filhos dela. Não, a Valentina nós entregamos hoje. Ela não é do Rogério, ela não é da Luciana, ela é do Senhor, ela pertence ao Senhor, e para tocar nela é só com a autorização do Senhor. Está entendendo? A gente não está brincando quando a gente está apresentando uma criança fazendo isso. A gente está entregando, a gente está dizendo: não é mais meu, eu perdi o controle. Eu perdi total controle. Sabe, eu estava lendo sobre uma tribo, eu esqueci o nome, acho que é Cherokee, nome de carro, né? Acho que eu vou lá para essa tribo para ver se pega um carro novo lá, meu Pai da glória. Alguém me ajuda nessa missão da tribo Cherokee. Agora, o que eu achei interessante, o rito de passagem, preste atenção nisso, da maturidade do homem. Aquele índio, quando ele vai se tornar maduro, vai passar de menino para homem, ele tem um rito de passagem, e eu achei fantástico. Sabe como é que eles fazem? O pai leva ele para um lugar escuro, ele é um menino, um adolescente, leva ele para a mata, no meio da mata escura, cheio de bicho selvagem, coisas, de riscos, e ele venda os olhos do menino. Fala comigo, ele perde total controle. Meu Pai da glória, o menino fica vendado, ele perde total controle, ele está cheio de medo, porque ele está no meio da selva, ele fica escutando o barulho dos bichos, e ele tem que ficar a noite inteira, até o amanhecer. Se ele esperar amanhecer, quando o sol raiar, ele é tirado à venda, e diante daquele povo, ele é dado como homem, maduro. Então ele perde total controle, e ele fica então vulnerável às ações, porque ele não pode, os olhos é aquilo que faz ele controlar, ele saber onde vai, e ele fica ali a noite toda, sujeito ao frio, sujeito a bichos, os insetos ficam em cima, ele fica escutando rugidos de animais selvagens, ele fica com medo, o vento, aquela coisa sombria,
E quando chega o sol amanhece, quando o sol aparece, é tirado a venda dos olhos dele, e ele descobre que o pai estava o tempo todo ali do lado dele, monitorando, olhando e vendo se qualquer tipo de risco pudesse afetar nele. Eu falei, uau, eu estou entendendo, Senhor, o Senhor está falando comigo, o Senhor está dizendo que eu preciso perder o controle, o Senhor está dizendo que eu preciso estar exposto às ações, que eu não vou conseguir dar o meu jeitinho, e o brasileiro precisa ouvir isso, eu não vou conseguir fazer com as minhas mãos, eu não vou conseguir dar o meu empurrão, a minha habilidade não vai servir nessa hora, as coisas que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, a família, o nome que eu tenho, eu perco totalmente esse controle, eu estou vendado, eu estou amarrado, eu não sei, mas quando eu me submeto ao processo, eu vou descobrir que Deus me permitiu sair do controle para mostrar para mim que Ele sempre esteve no controle, que Ele sempre estava protegendo, que Ele sempre estava cuidando, e Ele sempre esteve sobre todas essas coisas. É isso que Jesus está dizendo, entregar a sua vida, perder o controle, amém? Eu estou vendo uma galerinha sair daqui com os olhos vendados, meu Pai da glória, eu estou vendo alguém saindo daqui hoje com os olhos vendados, dizendo, Deus, eu não sei como é que eu faço, Deus, eu não sei para onde vou, mas eu renuncio o meu temperamento, eu amarro a minha alma, eu amarro meus sentimentos, e eu vou esperar amanhecer, porque o sol da justiça vai aparecer, e eu vou ver que o Senhor sempre esteve. Querido, isso é paternidade. O pastor Mário abriu o culto assim. Nós precisamos entender que a nossa impotência é suprida pela onipotência de Deus. Nós somos impotentes, não somos nada, essa é a verdade. Nós não somos nada. Se a gente olhar para dentro de nós, seja os santos, seja os treinadores, se a gente olhar para dentro de nós, a gente vai ver fraqueza, vulnerabilidade, dependência. Um dia que eu estava mais na unção, aleluia, as coisas acontecendo, e esse sentimento de dependência, de fracasso, sabe, tudo fluindo, todo mundo falando, que legal, que benção, mas ali dentro, o menino sentado debaixo da árvore, com o rosto vendado, o vento batendo, e o menino com receios, com sentimentos, com inseguranças. Mas o Senhor me disse uma palavra no meu espírito, que eu nunca mais esqueci naquela oração, e o Senhor disse ao meu espírito, filho, eu sou extremamente, completamente, totalmente indispensável, mas sou proporcionalmente acessível. Ou seja, você precisa dele para tudo. Quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, era justamente isso que ele estava querendo dizer. Mas ao mesmo tempo que nós necessitamos, ele está. Amém? Ele está. Meu Deus, que ambiente é esse aqui? Oh Pai, só nos sentimos seguros no Senhor, Pai. O Senhor está no centro, o Senhor está no controle de tudo. Pode nos levar, pode fazer a tua vontade, Senhor. Sabe o que é isso? Renúncia, sai, tira o controle. Por isso que às vezes Deus arranca os seus apoios. Você está apoiando o homem, você está apoiando o dinheiro, você está apoiando a habilidade. Deus vai lá e pum, dá uma bica na bengala, e Ele vai dizer, você não consegue se apoiar nisso muito tempo, você precisa, toda hora, o menino vendado você pode ser apóstolo, você pode ter ido para as nações, você pode ter 20, 30 anos de igreja, você ainda é um menino vendado, muitas das vezes, que precisa ouvir o Senhor para dar o próximo passo. E Deus nunca vai deixar você assumir o controle, porque Ele não divide glória com ninguém, Ele não divide, porque o diabo é o contrário, quando ele não consegue te parar, ele te empurra, para você ir além do que você é para ir, mas Deus percebe que você está indo demais, Ele te para. Meu Deus, é a renúncia que nos faz amadurecer. Agora, é importante entender também, que eu preciso formar o meu caráter a partir do Senhor.
existe um câmbio, uma troca que acontece dentro de nós, quando o Espírito começa a nos guiar. Romanos 8,14 diz que os que são nascidos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo. A troca, ela se dá em Gálatas 4,19 até o 21, trocando por Gálatas 5, do 19 ao 21, trocando por Gálatas 5, 22, o que é isso? As obras da carne estão latentes em nós. Sabe o que é Gálatas 19? Está dizendo lá, adultério, prostituição, lascívia, inimizades, ciúmes, ódio, porfias, que é ciúme, que é a mesma coisa, inveja, vícios, glutonaria, feitiçarias, religiosidades. Essas coisas, elas estão transbordando em nós quando nós não temos Cristo. Mas à medida que nós nos encontramos com um evangelho que se chama Cristo, Efésios 1,13 diz que após você ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e acreditar nele, você é selado com o Espírito Santo, e esse Espírito começa a fazer uma troca dentro de você. Isso é o caráter. O caráter é confrontado. Você já não consegue, fala para mim, você consegue mentir com Deus? Querido, o pior sinal de alguém é o desviado. Talvez você já viveu isso. Se você tiver, Deus vai te pegar agora, porque o desviado, ele não dá certo em lugar nenhum para surfar. Ele está lá no sábado à noite, e ele conhece a palavra, mas ele está descambado. Aí ele vai lá no bar do Xuxo, lá no forró nem sei nada, Cruzeiro, nem sei o que tem mais. Ele vai lá no forró, aí vai lá na balada, ele conhece a palavra, talvez você já teve assim, aí ele entra lá e ele vê a galera se soltando, abre as suas asas, solte suas feras, os caras estão lá bebendo, cheirando, fazendo loucura, e ele fica ali no meio, ele fala, ele não consegue, porque ele até tenta, mas cai a cerveja no chão. Ele cheira a cocaína, em vez de cheirar, ele sopra, a cocaína vai embora, ele não consegue. Ele fica ali, e ele não dá certo na balada, fala a verdade. Se você já foi desviado um dia, você deu certo, você não consegue. Aí ele não deu certo no sábado, agora ele vai no domingo. Só que no domingo ele fala, pô, o que eu fiz no sábado, cara, eu preciso ir lá na igreja agora. Aí lá na igreja ele vai no domingo, só que ele viu todas as cagadas que ele fez no sábado, as bobeiras que ele falou, onde ele estava. Aí ele vai lá na igreja no domingo, aí ele vê os irmãos também, regaçando de adorar, aleluia, glória a Deus, os irmãos chorando na palavra, e ele fica lá. O safado não fica bem nem de um jeito nem de outro. Você está perdido. Amém. Aí tem uma canção que diz que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, meu filho. Não tem conversa, nem o diabo quer você mais já. Só tem Deus para você. Talvez você está meio assim, talvez você não estava na balada, mas talvez você está numa balada interior. Talvez você está nessas loucuras interior. Talvez dentro de você esse sentimento pulsa. É Deus chamando você. Vem de uma vez, entrega de uma vez. Renuncia sua psique, seus desejos pessoais. Amém? O que rola lá não muda a sua vida. O que rola aqui muda a sua vida. O que rola aqui treina a sua vida. O que rola aqui te dá um destino para a sua vida. E aí, então meu caráter precisa mudar. E como é que começa? Mudando os hábitos. Pastor, o que é hábito? Hábito é o conjunto de características morais que definem quem você é. Pastor, não entendi. Tá bom, vou ser mais simples. Hábito é aquilo que você faz repetitivamente. Ficou mais fácil assim, né? Hábito é aquilo que você faz repetitivamente. Quando eu estou em Cristo, os meus hábitos são transformados, porque o meu caráter é moldado pelo Espírito, Cristo vai crescendo em mim, e eu agora mudo as minhas maneiras. Olha o que a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem o bom costume. Eu não consigo mais alguns tipos de conversa, não dá mais. 1 Tessalonicenses 5:22 diz que eu vou me abster da aparência do mal. Tem lugar que eu não consigo ficar mais. Querido, se você é um cristão, uma coisa é a gente ir, ser luz aonde está trevas, amém? Outra coisa é a gente ficar lá nas trevas. Já parou para alguém para pensou, o que passa na cabeça dela? Uma meia dúzia vai entender esse negócio aí.
Você é cheio do Espírito Santo, você não está indo lá para ser luz, você está indo lá e você está pensando, nossa, cara, que negócio da hora. Um dia eu estava lendo uma palavra assim, ó, e um homem plantou uma figueira na vinha. Eu falei, como assim, uma figueira na vinha? Eu sei que esse texto fala de muito mais coisa, mas eu vou dizer inocentemente o que o Senhor disse para mim naquele dia. Eu falei, Deus, no lugar de vinha é a videira, o que essa figueira está fazendo aqui? Aí Deus falou para mim, lugar de crente não é na balada, lugar de crente não é na boca de fumo, lugar de crente não é falando mal dos outros, lugar de crente é na casa do Pai, é na oração, é na palavra com a Bíblia aberta, é na comunhão, no partir do pão, nas orações. O meu hábito muda, porque se o meu hábito não muda, o meu hábito vira óbito, vai me matar. Amém? Ou o meu hábito vira habitação de Deus, ou o meu hábito vira óbito do diabo. Aí é a pergunta que não quer calar, o seu hábito é habitação ou é óbito? O caráter muda, e como é que vai mudar? Ele vai ser revelado no meu comportamento. Querido, não tem como você ser cristão e não mudar o seu comportamento. Não existe isso, é fato que nós temos defeitos, amém? Todos nós temos defeitos, mas o sinal de crescimento é cometer erros novos. Você está cometendo alguns erros, mas não é o mesmo, você já está aperfeiçoando. Agora, muda as atitudes. Guarde isso, ó. Quando você planta, a atitude que você planta, você colhe um hábito. Hábitos são conjuntos de atitude. Plante uma atitude e colherá um hábito. Plante um hábito, vai colher o caráter. O seu caráter é o conjunto de hábitos que você tem. Plante um caráter e vai colher o destino. Então, se na sua vida em Cristo você planta atitudes velhas, palavrão, ignorância, agressividade, sou crente, mas não sou bobo. Essa é desculpa quem quer fazer cagada. Está querendo bater em alguém, está querendo dar o troco. Eu prefiro ficar com o Chaves. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. 2 Chaves capítulo 3 verso 2. Então, se você planta atitudes velhas, o que você vai colher? Hábitos velhos, e hábitos velhos plantados vai colher um caráter defeituoso. Mas se você planta novos atos, ações agora pautadas em Cristo, o que Jesus faria, como Jesus se portaria, aonde Jesus falaria, tudo vai apontar para Ele. Você vai colher novos hábitos, vai mudar locais, vai mudar conversas, vai mudar atitudes, e aí o seu caráter agora vai ser revelado o seu destino. Você sabe que a Bíblia dá um destino para o crente? Sabe qual é o destino dessa formação que eu estou pregando, que os treinadores treinam o santo para que ele chegue? O destino está em Romanos 8:29, no que nos predestinou para sermos a imagem do Filho. O destino do crente é se parecer com Jesus, amém? Ele nos deu um destino, se tornar igual ao Filho. Suas atitudes vão mudando, seus hábitos vão mudando, e você começa a se parecer com Ele. E aí agora você está sendo equipado para, vou finalizar aqui, para cumprir a sua vocação. Você acessa, você entende que você foi transformado por Deus, e você também pode acessar a realidade daquilo que Deus tem para a sua vida. E você se torna então um sacerdote. Que é o sacerdote? Um ponto de conexão entre céu e terra. Sacerdócio é esse nome da nossa comunidade. Às vezes, se você não entende, sacerdócio é o que? É eu em contato com o Senhor, abençoando outras pessoas e abençoando a terra. Esse é o sacerdócio. Eu com Deus, a minha intimidade com Deus e o meu posicionamento, abençoando as pessoas e os lugares. Todo sacerdócio é um ponto de conexão entre céu e terra. E quando você entende que você tem esse acesso, amém? A Bíblia diz, querido, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, o acesso foi aberto. Em 1 Pedro 2,9 diz: vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Ou seja, o véu se rasgou e a senha do Wi-Fi foi liberada para a galera toda. É só conectar. Eu preciso entender que eu tenho esse acesso, amém? Eu posso acessar para expulsar o demônio, eu posso acessar para orar pelos enfermos, eu posso acessar para falar do amor de Jesus, eu posso acessar para me tornar a essência dele e ser uma espécie de cristão genuíno andando por essa terra. E aí eu preciso cumprir então minha vocação. Sou treinado, sou equipado, sou transformado, e Deus vai me encaixar. Sabe qual é a minha oração?
todos vocês sejam encaixados no seu propósito, a sua vocação, e você começa a agora não ser mais um consumidor, você se torna agora um cumpridor. Amém? Quem só vive para consumir, não tem tempo para cumprir. Mas quando eu aprendo que eu já sou em Cristo, e eu tenho esse acesso, eu começo agora a cumprir a minha parte. E é esse tipo de gente que vai reinar com Deus. Eu vou dar 2 versículos para a gente fechar. Põe aí para mim, Juninho. Apocalipse 5, 9 e 10. E a gente vai encerrar aqui com o outro. Olha aí o que diz. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus, toda tribo, língua, povo e nação. Quem aí foi comprado e redimido pelo sangue do Cordeiro? Aleluia. E o verso 10, ele vai falar para que ele fez isso? Para você ficar lá no céu tocando harpa com os ursinhos carinhosos? Não, olha o que diz aí: e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e estabelecer, reinarão sobre essa terra. Nós somos o céu na terra, querido. Ei, olha o que Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e que através de nós aconteça aqui na terra como é lá no céu. Amém? Esse é o propósito. É o 2 Coríntios 5:20, para encerrar. Vós sois embaixadores da parte de Cristo. O final do treinamento é você se parecer com Jesus, para se tornar um representante dele. Por isso você precisa encarar processo, precisa mudar o caráter, por isso você precisa se submeter ao treino. Por isso você precisa colocar Cristo no centro, abandonar os seus desígnios pessoais, para que você se torne então esse representante de Cristo. Colocou aí, Juninho? 2 Coríntios 5:20, embaixadores de Cristo. Todos aqui sabem o que o embaixador faz? Quem não sabe o que o embaixador faz? Todos sabem? O embaixador, ele representa uma nação na outra. Amém? O embaixador do Brasil lá na Argentina, por exemplo, ele é brasileiro, ele é do Brasil, mas ele está onde? Lá na Argentina. E o que ele faz lá? Representa o Brasil lá, traz a cultura do Brasil para lá, a linguagem do Brasil para lá, e estabelece entre o relacionamento do Brasil e lá. A Bíblia fala: vossa pátria é o céu. Nós viemos dele, o céu é a nossa origem. E qual é o nosso posicionamento? Nós somos do Senhor, viemos de lá, mas nós estamos aonde? Aqui na terra. E qual é o nosso papel aqui? Trazer a linguagem do céu para cá, trazer a cultura do céu para cá, a linguagem, e representar o céu aqui. Já parou para pensar que você é um representante do Senhor? Amém? Você crê nisso? A palavra é: amadureça para cumprir a sua vocação, até que todos cheguemos à plenitude, até que todos cheguemos à unidade da fé, e não sejamos mais meninos inconstantes, mas fomos transformados, equipados, empoderados e treinados para o Senhor.